aí, pessoal, bem-vindos ao Vitas Podcast. Meu nome é Lourenço Franzato, estamos aqui com Charles Dalla. Charles, se apresenta para o pessoal, fala aqui E o que faz, quem que aí, você é. galera, tudo bom? Prazer estar aqui trocando uma ideia com vocês. E aí, Lorenzo, o que eu já fiz? Acho que algumas coisas são mais conhecidas, né? Eu sou o Sub-Zero do Mortal Kombat, eu faço o Homem do Valorant. O que mais? O Gilgamesh dos Eternos. Me ajuda aí, que a minha cabeça vai falhando. Cara, o Cars de Jojo, Harry Osborn, o Isso. Duas Caras, cara, tu vê muito personagem, o Igara de One Piece também. Sim, sim. Aquele é engraçado, porque ele dá umas cantaroladas, né? Uma coisa histriônica, é bem bacana. Cara, aliás, falando nisso, tu fez aula de canto e tal pra interpretar ele, alguma coisa do tipo? Na verdade, eu sou músico de formação, né? A minha formação original é música e canto. Então, eu tenho o estudo já. E isso aí, na verdade, ele não canta, né? Ele faz umas zoadas, mas eu canto. Ah, legal, mano. Mas tu já fez algum personagem que canta? Ou nunca chegou a Já fazer? fiz várias coisas que cantam. Deixa eu ver. Eu fiz o pai da Rapunzel, da Rapunzel, que tem Ah, musiquinhas legal. dele. Eu fiz. Ai, como é que chama o do Arlo, I Love Arlo, aquele peixinho verde? Cara, Ai, é. eu não Então, assisti. né, ele tem música também. Ah, não, eu já fiz muita coisa com música. I Love Arlo? Isso. Nunca ouvi falar. Você vai dar uma buscada, você vai lembrar. Não, eu vou ver. Mas peixinho verde, acho que eu me lembro de uma imagem assim, mas eu devo estar confundindo com um bom dinossauro lá, com meu amigo dinossauro. Pode Eu devo ser. estar confundindo, pode Não, ser. na verdade, a minha formação original é música. Então, a parte de canto já vem desde sempre. Antes de eu Ah, ser dublador, eu era cantor. que da hora, mano, que da hora. E, cara, me diz uma coisa, tu acha que hoje em dia, pra galera, por exemplo, quando vai se tornar dublador, tu recomenda a galera fazer aula de canto? Claro, claro. Eu acho que é fundamental porque você amplia o seu leque de possibilidades de trabalho. O que eu mais faço hoje em dia é direção. Eu sempre fiz muita direção musical, né? Minha formação Uhum. é de música erudita. E atualmente eu faço muita direção musical, principalmente direção musical de dublagem de música. Então eu dirijo a parte musical para vários estúdios de vários desenhos e seriados. E é muito bom quando eu consigo, por exemplo, como diretor, manter o próprio dublador cantando a canção e não precisar fazer um voice match, né? E botar uma pessoa cantando. E cada vez mais no mercado da dublagem está se valorizando exatamente isso, que a pessoa duble e cante as canções. Então, as pessoas que dublam e cantam bem, evidentemente, né, acabam tendo uma certa vantagem aí. Isso vale para qualquer área de arte, né? Assim como você vai fazer musical, por exemplo. Não é só cantar bem, você tem que cantar bem, você tem que atuar, você tem que dançar, você tem que tem um monte de especificidades e capacitações que quanto mais a gente tiver, mais você amplia o seu leque de possíveis trabalhos. Uhum. Cara, uma das coisas que eu acho bem interessante, por exemplo, eu tenho muito amigo que vem até mim, eu até comentei isso com você, eu tenho muito amigo que vem até mim, fala, pô, mano, como é que eu faço pra virar dublador? Eu falo, mano, não sou dublador, desculpa. Bom, a Então, primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ser um ator, né? Você tem que ter ah, ah, um, ser um ator, tem que ter DRT, que é o registro profissional. E aí, efetivamente, você tem que correr muito atrás. Acho que, como em qualquer área artística, né? Assim, dificilmente a coisa cai no colo das pessoas. Eu estava falando sobre isso outro dia com alguém num bate-papo também. Como as pessoas têm uma noção errada, às vezes, de que, nossa, de repente fulano ficou famoso. Olha, do nada ela estava na esquina e agora está cantando em Nova York. Não é assim que as coisas funcionam. Isso é uma lenda, né? Isso é uma mentira que é meio romantizada, sabe? Mas para chegar em qualquer lugar, eu acho que é em qualquer profissão, na verdade, mas na arte, você tem que ir degrau por degrau, construindo as coisas e tá pronto para as oportunidades que aparecem, porque a oportunidade não vai aparecer e aí você vai aprender a fazer, entende? Você tem que já saber fazer para a hora que uma porta se abrir, você fincar o pé.
Então, em termos da dublagem, é a mesma coisa. Então, a pessoa tem que estudar, tem que se preparar, tem que ser um ator, tem que tentar buscar ter alguma vivência naquilo, seja indo aos estúdios, seja fazendo um curso de dublagem, e aí tentar galgar alguns passos, conseguir umas pontinhas e ir conhecendo as pessoas, fazer um networking para conseguir realmente se estabelecer, e isso leva um tempo, eu diria que leva anos. Mas é isso, não tem segredo, a não ser que você, sabe, seja, sei lá, parente de alguém, mas assim, e mesmo assim, né, eu acho que qualquer parente de alguém só se estabelece de verdade se a pessoa tiver talento, for boa e for um bom profissional. Não adianta você ter amigo do vizinho, do sei o que lá. Lógico, alguém pode te indicar? Pode, mas você também pode ser indicado por conhecer as pessoas, por estar lá, por querer mostrar o seu trabalho, e efetivamente o que faz você continuar e ir para frente é o que você entrega, não quem te indicou, né? Uhum. Cara, é isso que eu tinha um dia comentado com o Arthur Machado, né, e tal, ele é diretor, daí eu perguntei pra ele, mano, tu acha que, por exemplo, você tem um filho, né, por exemplo, você é diretor, você tem um filho e você coloca ele pra dublar. Você acha que isso facilita muito mais ele? Por exemplo, vamos fingir que você tem um filho. Tu botaria ele pra dublar mesmo, ele não ser um dublador e tal, apenas pra ajudar? Tu acha que ser filho de um diretor ajuda? É, Assim, é, é, se não quiser falar, não Não, precisa. não, eu posso falar. Essa é uma questão muito delicada, porque eu acho que acontece em várias áreas, que é o QI, né? Quem indica. Sim. Eu nunca tive nenhum contato com dublador, eu não conhecia ninguém, então eu fui pelo caminho realmente tradicional de bater na porta e procurar fazer. Evidentemente que se você é filho de um diretor, evidentemente que por questões óbvias, você vai ter uma facilidade para entrar. E outra coisa que pode te ajudar é que você, de repente, desde mais novo, vai ter oportunidade de praticar. Isso Uhum. é justo? Não. Justo não é, mas é, assim, é óbvio que se eu tivesse um filho e ele, olha, é talentoso, vamos tentar. Se eu pudesse ajudar meu filho, eu ajudaria. Isso não significa que eu vou enfiar a criança lá e tirar trabalho dos outros. Pelo menos estou falando de mim, tá? Sim, sim, claro. Então, ser indicado, você ter algum parentesco com alguém ajuda em qualquer profissão? Sim, evidentemente que ajuda em qualquer profissão. Se o cara é filho do advogado fulanos e filhos, os filhos estão lá junto, né? Então não acontece em qualquer lugar. Agora, se os filhos mandam bem, já é outro problema. Aí a gente vai ver com o tempo. Sim, sim. E, cara, me diz uma coisa, por exemplo, e eu acho da hora comentar sobre isso, por conta que muita gente fala disso. Por exemplo, esses dias eu tava no Facebook lá, e daí eu vi um cara falando assim, pô, eu faço fã dublagem, mas eu não sei por que nenhum diretor vem falar comigo. Daí eu fui lá e perguntei, mano, mas tu tem DRT? O cara falou, não, não tenho, mas eu faço fã dublagem. E daí eu falei, mano, aí não dá, não dá, Ah, mano. então, É, tá cara, então, ligado? é que assim, a gente cai naquilo que a gente estava comentando no começo, né? As pessoas querem coisas mágicas, né? Uhum. Então, assim, o que eu escuto em termos eu dirijo música, então eu escuto, cara, a minha prima, ela canta super bem, ela é ótima, você não chama ela pra gravar? Eu falei, mas peraí, ela canta super bem aonde? Ah, no karaokê. Tipo, não, meu amigo, não é assim que profissionalmente as coisas funcionam. Então, eu falei, tá, então tudo bem, vai que eu tô sendo preconceituoso, não tenho nada contra karaokê, mas vai que a pessoa realmente arrebenta. Falei, beleza, então me manda um material, me manda alguma coisa. Ah, ela não tem nada. Tipo, uma pessoa que não tem nada cantando. Desculpa, assim, a verdade é essa. Uma pessoa que não tem nenhum material, nunca procurou gravar nada, nunca, não tem nenhum material que ela possa se divulgar. Ela está realmente correndo atrás? Não. Ela quer que alguém da Globo chame ela para virar a nova estrela da novela. E não é assim que as coisas funcionam, sabe? Até Uhum. para ex-BBB, você não saiu do nada e virou BBB, sabe? As pessoas não brotam assim do nada. Quer dizer, isso acontece? Acontece. Mas, tipo, cara, é a exceção da exceção da exceção. Via de regra, se, cara, ela estudou canto a vida inteira, ela gravou coisas, ela estudou dublagem,
ela tem material para mandar, tanto como dubladora como cantora, para eu ouvir e falar, puxa, realmente a pessoa sabe o que está fazendo, ela está buscando alguma coisa, ela merece uma oportunidade, entendeu? Agora, ai, minha vizinha canta, chama ela para trabalhar com você? Não, né? Desculpa, não é nada contra a sua vizinha, mas não é assim, né? Eu preciso de uma pessoa que vem aqui, eu tenho uma hora, assim como dublagem, eu tenho uma hora para gravar aquela canção e entregar para o cliente. É, não há possibilidade da pessoa vir aqui e não dar certo. Você entendeu? Não Sim, existe exato, isso. exato. Não existe isso. Então não é assim que as coisas funcionam, infelizmente, porque se fosse magia, tudo era muito mais fácil, inclusive para nós e para mim. Uhum. Cara, aliás, para essa parte da música aí, quando você vai pegar alguém para cantar uma música em algum filme, coisa do tipo, como é que funciona essa parada? Por conta que, tipo, deve ser muito complicado achar um cantor que tenha a exata voz ou uma voz parecida com a do dublador. É, Sabe? Por conta que tem que ter, né? sim, sim, claro. É por isso que a pessoa que se especializa e canta e atua, ela acaba tendo uma vantagem. Quando Uhum. o dublador não canta, o que acontece muitas vezes, o desenho, a série vem sendo dublagem e de repente aparece um episódio musical. E aquela pessoa não canta e não é culpa dela, ela não foi escalada para cantar. Sim. Então aí eu pego a voz da personagem e eu busco um cantor que ou tenha a voz parecida com aquela ou consiga imitar e emular aquele timbre cantando. E muitas vezes eu tenho teste, faz teste. Fala, ó, tem que cantar esse trecho e a gente vai mandar para aprovação para fazer um voice match. Então, como é que funciona? É fácil? Às vezes é, às vezes não, às vezes é uma encrenca. Cara, e quanto teste você escuta para dar lá o voice match? Não sou eu Deve que ser- faço, né? Eu só Ah, mando. Quem tá. escolhe é o cliente. Quem escolhe é Uhum. sempre o cliente. Não, não, é claro, mas tipo assim, mas você tem que escolher as pessoas, né, e tudo mais para o Ah, não, cliente escolher. eu já chamo três ou quatro que eu sei que vão conseguir dar conta do que eu tô precisando. Ah, tá. Porque senão vira um caos, né? Ah, vamos testar Sim. todo mundo? Não. Então, assim, eu sei que fulana, fulana e fulana vai conseguir se aproximar desse timbre, dessa voz. É, então, aí a gente, assim como, por exemplo, eu tenho eu dublando, eu preciso de alguém que cante com digamos que eu não cantasse. Então, eu já sei que algumas pessoas têm a possibilidade de fazer pelo próprio registro vocal. É isso. Pô, mano, legal. Cara, me diz uma coisa, qual foi o personagem mais recente que tu dublou, que tu curtiu muito fazer, que foi o seu favorito? Você assiste Não, Guerra não tem nas... quem? Você tá assistindo Guerra nas Estrelas? Tu dublou aquele cara que ele tem uma barbinha branca, não é? Não. Vou Não? mostrar a foto pra você aqui, peraí. Cara, Star Wars, eu vou confessar, mano, Star Wars eu não sou muito chegado, tá ligado? Eu assisti a trilogia lá do J.J. Abrams. Não, não, qual que foi o que veio antes do J.J. Abrams? Qual que foi? Trilogia do cara lá da barbinha. Ó, quem é esse aqui? Ah, tá, aquele Queen, não é? Isso, isso. Ah, tá, Então, sim, ó, eu tô eu dublando amo ele ele. agora. Tô dublando ele agora. Caralho. Mano, Foi- eu amo ele. Eu acho ele um personagem incrível. É incrível, então. E essa é uma história muito louca, né? Porque o Ruin, ele, o que aconteceu? Já tinha dublador e, infelizmente, o dublador faleceu. E aí abriu o Uhum. teste para fazer esse personagem. E aí me chamaram. E eu fiquei muito contente quando me chamaram para fazer o teste, e fiquei muito contente quando eu peguei o personagem, porque é icônico, né? É um personagem que, tipo, não tem nem o que falar, né? Aí eu falei, Uhum. caralho, eu peguei esse cara, que coisa incrível. Então foi o mais recente de uma personagem que você fala, meu, obrigado pela oportunidade mesmo, né? Isso é muito legal. Pô, mano, da hora. E esse personagem não teve muito desenvolvimento, né, na trama. Ele só esteve lá no primeiro filme da segunda trilogia É, e o depois não Qui-Gon apareceu. o Qui-Gon Jinn é que ele morreu na trama, né? Sim, sim. Mas então, Uhum. ele existe em alguns flashbacks e outras produções, porque o universo do Star Wars não é linear, né? Você tem coisas que vão Sim. acontecem antes, depois. Então eu não sei o que vai vir ainda, mas tomara que venha coisa dele, tomara que volte no tempo e tenha mais coisa dele que eu adoraria fazer mais. Ah, mano, seria legal, até por conta que o Liam Neeson é um ator incrível. Qualquer coisa que Sim. o Liam Neeson faz é muito bom, mano. Ah, eu sou suspeito para falar.
Ah, mano. Cara, e me diz uma coisa, como é que foi fazer parte desse universo Star Wars? Tipo, você já tá no universo Marvel, você já tá no universo de Mortal Kombat, É, agora Star Wars. eu já tinha feito o outro Mestre Jedi, e você sabe que o Jaro foi muito bacana porque, eu já comentei isso um monte de vezes, mas, cara, é incrível. Desde moleque eu gosto de Star Wars, sempre gostei, sempre fui fã da franquia. E ele me deu a oportunidade de profissionalmente falar e que a força esteja com você. E isso foi, cara, a hora que eu cheguei pra gravar o Jaro, eu falei, meu, ele fala que a força esteja com você, que incrível. Porque eu sempre. É uma coisa, eu falei, puxa, que realização de um sonho, né? De repente você tá falando aquela frase que você ouve desde criança profissionalmente. E isso é incrível. Ah, mano, que da hora, mano. Tu já tá em quase todos os universos, né? Agora só falta Star Trek e Senhor dos Anéis. Ah, eu Pronto. fiz Star Trek, eu fiz, eu Ah, você fiz fez. a Ah, última tá. temporada. Eu sou o vilão da última temporada. Que da hora, mano, que da hora. Mas eu não lembro o nome dele, tá? Não lembro o nome dele. Ah, não, não, tranquilo. Até porque é nome de alienígena, provavelmente. Nome de alienígena é Não, complicado. ele é humano. Tem que olhar lá, mas eu fiz a última Ah, temporada tranquilo, tranquilo. do Star Trek Discovery. Ah, da hora. E, mano, e sobre sua carreira musical e tal, ah, tu começou primeiro como músico e tudo mais, né? Então, como que tu entrou na dublagem? Tipo, Como que eu entrei na dublagem? Foi assim. Eu sempre fiz música, né? E trabalhei bastante com teatro musical. E há uns 12, 13 anos atrás, eu estava em cartaz num musical infanto-juvenil. Eu estava como ator. Eu fazia o mocinho naquela época, né? Eu era o galã. E aí a nossa iluminadora era a Rosa Barcelos, que é filha do Jorge e da Mirna, da Sigma. E aí, num dia, papeando lá, ela fazia a nossa luz no espetáculo. E aí eu falei, pô, Rosa, eu gosto tanto de dublagem, eu brinco, aquela coisa que o cara falou de brincar de fazer em casa, eu faço, eu tento fazer, eu já tentei fazer algumas coisas, já tentei procurar os estúdios, mas eu não consigo nem entrar, né? Assim, é difícil. Num deles eu já tinha conseguido ir, aí você pode assistir um pouco, mas eu podia, de repente, ir lá na Sigma, assistir um pouco, fazer um teste. Ela falou, eu vou checar, eu vou falar com o Jorge, com a Mirna e te falo. Ela falou, no outro dia ela falou, eles falaram que você pode ir lá, pode olhar assim. E aí eu comecei a ir na Sigma, a assistir, a aprender, a observar. E aí eu pedi para fazer um teste e acho que eles gostaram, acho que eu fui bem no teste. Porque eles começaram a me chamar aos poucos para fazer uma pontinha, depois outra pontinha, personagem que fazia uma falinha. E aí eu fiquei um bom tempo, acho que uns 2 anos, dublando só lá na Sigma. Tipo, legal. eu continuava indo para aprender, para ver as pessoas fazendo e fazendo as pontinhas. Aí aos poucos eu fui alçando novos voos, assim, mas eu devo a minha carreira de dublagem aos meus padrinhos de dublagem, que são a Mirna e o Jorge, eles que abriram a porta para mim. Uhum. Ah, mano, da hora. Cara, e aliás, tem um assunto bem interessante aqui que eu acho que muita gente não comenta e nem nada. Assim, como a gente sabe, novato sempre tem na dublagem e tudo mais, mas existem golpes na dublagem, tipo assim, para pessoas novatas? Como Tipo, assim, golpe? golpe, tipo, cair em golpe, coisa do tipo, para extorquir dinheiro. Tem isso na dublagem? Para Cara, novatos ou você nunca ouviu falar? não, eu nunca ouvi falar, não tenho a mínima ideia do que seria isso, não sei mesmo. Golpe, Ah, tipo, mano. pedir dinheiro Não, para gravar? não é, tipo, Ah, não, tipo pelo amor de isso, tá Deus, isso é ligado? muito escroto, ninguém faria uma coisa dessa. As pessoas fazem isso? Não, eu tô perguntando, Não, tem eu tô alguma chocado, não, possibilidade? tô chocado. Nossa, eu mandaria a merda na Não, hora. não é, é que eu penso o seguinte, tem muito dublador que é novato e quer dublar, tá ligado? Então, eu acho que pode ter gente mal intencionada que vai utilizar isso pra tentar alguma coisa, tá ligado? Eu entendo o que você está dizendo. Sempre tem gente escrota em qualquer lugar. Agora, amigos, pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe pagar para trabalhar. Sério.
Acho que como artista todo mundo já trabalhou de graça, né? Assim, eu já trabalhei Sim, de sim. graça, todo mundo já trabalhou de graça, isso faz parte do, infelizmente, né? Faz parte do processo de você blá, 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 blá. Agora, pagar para trabalhar, não, cara, isso não existe. Ninguém cai nessa, gente, é roubada, pelo amor de Deus. Uma pessoa que está te oferecendo uma proposta caracu dessa, sabe? Que é uma proposta caracu, né? Sim, Você entra com a sim, cara, sim, sim. a pessoa entra com a cara e você entra com o resto. Uma pessoa que Uhum. tá te tendo a falta de vergonha na cara de te propor isso não vai para te levar para algum lugar, sabe? Essa pessoa não tem decência para conseguir estabelecer alguém no mercado. Isso é vergonhoso. Espero Uhum. que sejam só relatos e que não aconteça, por favor. Ah, mano, espero mesmo. E também tem aquela parada de quando a proposta é muito boa, tá ligado? Não, não existe. É a mesma coisa do começo. Tipo Ah, assim, mano. é aquilo, entendeu? Quando eu falei, como você começou? Você começou, eu comecei indo, aprendendo, fazendo. É a Uhum. mesma história de, nossa, fulano nunca dublou e agora ele é o protagonista dos Eternos. Cara, não existe isso. Não Não tem, mano. existe isso, sabe? Enfim, é isso. Uhum. Cara, e me diz uma coisa, qual foi o personagem, assim, onde você teve mais dificuldade de dublar, tá ligado? Qual que foi? Hum, cara, eu não acho que haja uma dificuldade específica que eu possa te dizer. Nunca Uhum. senti exatamente uma dificuldade em alguma coisa específica. Eu acho que cada personagem tem dificuldades diferentes por razões diferentes. Algum porque é muito gritado, e evidentemente que você ficar berrando durante 3, 4 horas é uma coisa que, né, vence. Outro alguns são muito graves, então chega uma hora que você está quase arrotando para falar. Então, dificuldade, não. Mas eu acho que tem especificidades de cada coisa que estabelecem algum nível de desafio. Mas não diria dificuldade. Cara, e me diz uma coisa sobre vozerio, né, que eu tava pensando hoje e tal. Eu tava pensando o seguinte, tem aquelas pessoas que vão nos estúdios para fazer apenas um vozerio, né? Já fiz Então, muito, já fiz muito. Já fiz cara, muito. quanto tempo que leva isso? Tipo assim, quanto tempo que leva? E eu não sei se tu pode falar, mas normalmente qual que é o salário da galera que vai lá fazer um vozerio, assim, bem de leve e Não, tal? não, é duas coisas diferentes. Primeiro, o vozerio é muito legal, porque você está lá com mais 4 pessoas fazendo vozes genéricas. E isso eu posso Sim. dizer, aconteceu comigo. E de repente você está fazendo algumas coisas e aparecem pontinhas no meio daquelas pessoas ali. Aí o diretor fala: Fulano, faz esse para mim. E eu já tive retorno disso há anos atrás, de eu fazer tipo 2 falinhas num vozerio e o diretor falar: cara, legal aquilo. Aí eu falar: lembra que você fez aquela voz no vozerio? Achei bom, já aí eu chamei você para fazer um outro personagenzinho já fora do vozerio. Por quê? Uhum. E isso acontece como diretor de música também. Às vezes você escuta as pessoas cantando e você fala: essa voz eu preciso, sabe? Então, o vozerio também é uma maneira da pessoa estar lá, anonimamente, entre muitas aspas, né? E de repente ser notada, falando: olha, a pessoa manda bem, a pessoa gravou de primeira, a pessoa acertou. E enquanto você faz o vozerio, você também está pegando bagagem. Então é uma coisa muito legal. Você falou sobre pagamento. Em dublagem, o cachê tem um piso de categoria. Então, não Uhum. importa se você fez parte de um vozerio com mais 5 pessoas, ou se você gravou um protagonista de um seriado, o pagamento é igual. Você recebe o mesmo pagamento. Isso Você é ótimo. recebe pelo seu trabalho. A gente recebe a cada 20 anéis. Um anel é mais ou menos 20 segundos de cena, tá? Então, a Uhum. cada 20 anéis, a pessoa é paga 1 hora. Se for menos que 20 anéis, ela recebe 20. E esse é o valor que é o piso de categoria. Então, não existe. Se alguém te chamar para gravar, e querer pagar por anel, pagar um cachê combinadinho, não existe isso. Isso é trambicagem, tá? Isso é Uhum. desonestidade. Então, e aí eu fui lá gravar o vilão do Star Wars Discovery, ou eu fui lá gravar a galera que fica na rua falando: hey, 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 tudo bom? Por favor, uma água, qualquer coisa. O pagamento é o mesmo para as duas Ah, coisas.
Ah, da hora, mano. Cara, aliás, tem uma história de vozerio que me contaram que foi que é com o Fábio Campos, tá ligado? Por Aham. conta que, então, o Fábio Campos, tipo assim, tem aqueles vozerios de restaurante, sabe? Onde a Já fiz um galera tá. monte. Já fiz, por favor, eu queria uma água. Obrigado. Então, e o Fábio Campos, ele é o contrário, ele critica. Ele é o do contra, ele é o vozerio ao contrário, tá ligado? Enquanto todo mundo tá falando coisa boa, ele tá lá e falando assim, nossa, esse restaurante aqui tá muito ruim. Péssimo. Eu achei Mas genial, mano. é muito bom. É bem divertido fazer vozerio. Primeiro porque por isso, né, o diretor pode perceber o seu trabalho e isso não é assim, ai, pode, não vai sim, aconteceu comigo. Eu estava começando, isso aconteceu. E também você começa a conhecer os colegas. Então, assim, eu tenho amigos em dublagem até hoje e pessoas com quem eu trabalho hoje que eu conheci fazendo vozerio. Uhum. Porque você acaba atuando com a outra pessoa que está ali na cabine com você, né? É natural isso. Você está num vozerio no restaurante, você pede uma água, outra pessoa falou, pois não, mais alguma coisa, senhor? Claro, por favor. Então, automaticamente você estabelece alguma conexão, depois você dá risada e isso faz parte do networking, né? É horrível usar essa palavra, mas como é que a gente fala em português? É, Do... conexão, ligação, um bagulho desse tipo. Enfim, é isso aí que todo mundo entendeu. Então é legal. Era isso que você Ah, perguntou, né? era. E, cara, e me diz uma coisa, me diz uma coisa. Por exemplo, a gente tá vendo que a pandemia tá crescendo e coisas do tipo. Então, atualmente, tá todo mundo em home office ou os estúdios estão abrindo novamente? Estão as duas coisas. Ah, Parte, tá. parte é as duas coisas, tanto Uhum. presencial quanto remoto. Eu, como diretor, dirijo várias coisas remotas e várias coisas presenciais. Como dublador, eu dublo remoto ou presencial. O que acontece? Desculpa, engasguei. Tranquilo. O que acontece? Você tem alguns produtos que podem ser feitos remotos sem nenhum problema, e você tem alguns produtos que exigem que seja presencial. Uhum. Muitas vezes por questões relacionadas à qualidade. Qualidade que eu quero dizer é uniformidade de som entre todas as vozes. Porque, evidentemente, que cada um gravando do seu estúdio de casa, o som fica um pouco diferente entre cada voz. E outra coisa que faz muita diferença é confidencialidade. Você tem produtos que são absolutamente confidenciais. A gente chega no estúdio, aí você tem que tirar o telefone, colocar no armário, trancar, você entra sem poder registrar nada, é tudo muito confidencial. Então, esses produtos você não pode simplesmente transmitir pela net para passar na televisão na casa da pessoa. E outras coisas são feitas remotamente. Então, as duas coisas, tanto remoto quanto presencial, dependendo do produto e dependendo da qualidade do estúdio caseiro de cada um, claro. Ah, mano, cara, qual que foi, assim, a língua mais difícil que você já dublou? Por conta que vocês têm que ficar escutando, tá ligado? Mano, a galera sempre me diz turco. Não sei Cara, o que que não, turco tem. não, não. Eu já dublei muito, eu faço muita novela turca, né? Muita novela turca. E turco é difícil porque parece que eles estão falando em Klingon, assim, você não, nossa, você não tem ideia do que está acontecendo. Aí vem aqueles bifes gigantes que você não tem ideia de onde tá, aí de repente acabou, você estava na metade do texto ainda, mas eu não acho o turco mais difícil. Para mim, o mais difícil é chinês. Nossa, mano, chinês deve ser extremamente Cara, complicado. não, chinês é muito complicado porque é tudo com um fonema, né? E é tudo mais mastigado. Então, eu não falo chinês, assim, eu não quero desrespeitar os chineses, Claro, mas, claro. mas assim, em termos de som, fica i, chou, pi, chou, pi, Sim, ou, sim. pi, chou. E aí você fala, cara, como é que eu pego as palavras em português com 5, 6 sílabas? Eu vou falar com você, tipo, tipo, não encaixa. Não encaixa Sim. porque a musicalidade da língua é tão diferente, é tudo tão distante e é tão, então todos os fonemas são separados, tem muita palavra de uma sílaba, né? E aí você simplesmente fala, meu Deus, como eu vou encaixar isso? Então, para mim, línguas orientais, eu acho que o chinês mais do que o japonês. O japonês eu sinto que ele é um pouco mais cantado do que o chinês. O chinês é muito fragmentado. E para dublagem é muito difícil. As línguas ocidentais acabam sendo mais fácil, por motivos evidentes, né? Cara, eu
acho coreano difícil de entender, tá ligado? Coreano é difícil de Ah, entender. jura? Só você acha coreano Não, difícil de não, entender, não. né? Claro, claro, não é, não. Não é isso, eu tô falando assim, para um dublador, o coreano deve ser muito complicado, por conta que o coreano é literalmente muito rápido. Eu sei disso por conta que eu amo filme coreano. Sim. Então, o chinês é complicado demais. Não, o chinês realmente, mano, é indecifrável. Você não consegue entender literalmente nada. Uma coisa que acontece muito com línguas orientais e que eu sinto como dublador, e eu senti muito nos anos todos que eu trabalhei como diretor de game, é que normalmente as línguas ocidentais elas têm um fraseado que cresce, diminui e fica mais forte, mais fraco, mas tem um meio termo ali por onde o discurso transita. E muitas línguas orientais, como o japonês, por exemplo, elas trabalham muito com extremo de som. Então, muitas vezes a pessoa está falando muito baixo e de repente. Entende? Então, ela tem essas nuances gigantes, súbitas. Então, isso é uma coisa que é um desafio para nós, porque a nossa língua, as línguas ocidentais, elas não costumam ter saltos de muito forte para muito fraco, muito forte para muito fraco, a não ser que a pessoa leve um susto e dê um grito. A gente tem sempre uma fala mediana ali, né? E Uhum. isso é uma coisa que diferencia muito para mim como diretor e como dublador. E eu acho que tem a ver com o que você falou também do coreano, porque o que acontece? Para nós soa muito diferente porque é outra música. A gente entra no campo da música também. É outro tipo de música. A gente tem um. Você pega italiano, francês, português, inglês. São músicas, línguas que têm uma musicalidade mais ou menos parecida, né? E outras línguas, a música é completamente diferente. Então, para nós, acaba sendo um desafio a mais, justamente porque a gente não tem um registro emocional desse som, entende? Uhum. Cara, e falando nisso, tem uma pergunta que eu vejo muita gente falando quando tem, por exemplo, um filme com uma atriz brasileira, um ator brasileiro, e daí tem a dublagem desse ator brasileiro, tá ligado? Eu vejo muita gente perguntando o porquê tem pessoas que dublam os atores brasileiros e não são os próprios atores brasileiros que dublam eles mesmos. Não tenho a mínima ideia, não posso te responder isso, não sei. Não sei, não tenho resposta para sua pergunta. Mas é verdade, né? Tipo, sei Faria lá, acho que sentido, concordo que faria sentido, então não sei. sei lá, acho que é só porque os caras estão longe, daí não dá pra vir, tá ligado? Acho que é só por isso. Não, realmente, cara, não vou arriscar qualquer coisa que eu falar vai ser um chute total, não sei. Não, não, claro, claro, de boa, de boa. E, mano, e me diz uma coisa, me fala primeiramente, como é que foi dublar One Piece? Você conhecia o One Piece antes? Ah, conhecia, tipo assim, vi pedaços, vi imagens. Não, Sim, não sim. posso dizer que eu conhecesse. Uhum, E foi muito legal. Quando o Glauco me chamou para gravar, o Glauco é o diretor do One Piece. Ele uhum. falou: tem um personagem aqui que vai ser muito legal para você fazer. Eu falei, cara, por quê, né? Porque ele é louco, aí ele começa a cantar e faz uns lá, 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 lá e volta falando. Eu falei, cara, que divertido. Eu não conhecia. E eu me diverti muito fazendo, achei que ficou muito legal, adorei fazer. Faria mais 1 milhão de episódios se aparecer ele. Pô, da hora, mano. Ah, aliás, o Igarã, ele volta depois. Ele volta lá, sei lá, 700. Então, eu já gravei um monte de coisa, eu não sei exatamente quais Ah, foram feitos, entendeu? não, tranquilo, não. É que o Igarã, ele volta lá pelos 700 e pouco, daí vai demorar, Vai tá no demorar. 300 e pouco. Aliás, mano, eu sou muito fã do Glauco. O Glauco, o Francisco, é que eles têm um canal, né, de One Piece no YouTube, eu não sei se você sabia. O Glauco é um cara que fala japonês, sabia? Sim, sim, e, tipo, cara, e como é que, tipo assim, isso deve ajudar demais, né, mano? É, tipo, Claro, cara, isso ajuda muito, porque eu não falo japonês. Quando, por exemplo, eu dirigi o Naruto Shippuden Ninja Storm 4, o videogame. uhum, E era um sofrimento, porque assim, eu não falo bulhufas de japonês, e os áudios eram todos em japonês, e a tradução, e aquilo não fazia sentido, porque essa tradução só pode estar errada, só que eu não falo japonês, e aí era um sofrimento. E aí eu descobri que o Glauco falava japonês, porque um dia eu fui dirigir ele veio gravar comigo aqui no estúdio, e aí o cara falou uma coisa de japonês e ele começou a rir. Eu falei, qual é a graça? Não, ele contou uma piada. Eu falei, Glauco, você tá me zoando, né? Ou seja, ele fala japonês. Aí faz toda a diferença. Para dirigir um produto como One Piece é fantástico.
sim. O cara, ele canta músicas em japonês no canal dele. É Sim, maravilhoso. sim. É maravilhoso. E, cara, me diz uma coisa, se tu pudesse aprender alguma língua, assim, qual que seria? Se eu pudesse aprender uma língua, latim, Porque latim. porque eu adoro latim. Eu acho que isso tem a ver com música. Hum, Eu sempre gostei de música erudita e música sacra. Eu não sou religioso, não tenho nenhuma religião e nem chego perto de nenhuma religião, mas hum. como estudante de música, eu sempre gostei muito de música barroca e principalmente da música sacra barroca. Gostava muito de contraponto e muitas missas eram, quer dizer, muitas missas não, todas as missas eram cantadas em latim. E então eu cresci também com o som do latim na minha cabeça. Então eu nunca cheguei a estudar, eu sei tipo fragmentos de latim do que eu sei de música, né? Por analogia, mas é uma língua que, por puro orgasmo intelectual, sem nenhuma praticidade, porque que eu vou usar latim para fazer o quê? Mas eu Exorcizar gostaria. demônio. É... Não vou usar para porra nenhuma, mas eu gostaria de aprender latim. Ah, mano, da hora, da hora. Eu tenho um amigo meu que ele sabe latim e tal. Ah, É que da hora. legal. É legal. Ele me falou dos bagulhos de exorcizar demônio também, então. Eu não acredito em demônios, em exorcismos, mas se eu puder ajudar alguém, eu ajudo. Mano, isso que é bom, né, mano? E, cara, e me diz uma coisa assim, é, tu já dirigiu algum anime ou coisa do tipo? Não, não. Eu não dirijo dublagem. Nunca dirigi dublagem. Eu dirijo dublagem de game, tá? Ah, tá, sim, sim. Tá, não de seriado de desenho. Eu nunca quis ser diretor. A minha parte de direção é só voltada para música. Uhum. Mas um diretor de jogo não pode dirigir algum filme nem Pode. nada? Não, eu poderia dirigir, mas eu não quero. Ah, tá, beleza, beleza. E, Não, cara, porque assim, cara, é muita coisa, aí você, sabe quando você começa a pôr o pé em várias canoas, aí todas começam a virar e você acaba caindo na água, porque não dá. Então, até game, eu não dirijo mais game. Eu parei de dirigir game já faz uns 4 ou 5 anos. O único game que eu dirijo até hoje é o FIFA, que é o único ah, que jogo que eu legal. mantenho. Eu dirijo o FIFA há uns 10 anos. E os outros eu não faço mais direção de game, eu só dirijo música, que é o meu nicho, assim. E como dublador, eu dublo qualquer coisa, mas eu não dirijo dublagem de texto. Ah, que legal, peraí. Então você é o cara que você ajuda o Thiago Leifert nas falas e coisa do tipo? Sim, eu sou o diretor. Não é Pô, mais que o da Thiago hora. agora é o Gustavo Villani, né? Eu É, não conheço nada de Eu futebol. dirigi o Thiago, acho que foi uns 4 ou 5 anos dirigindo o Thiago, e agora é o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro. Ah, que da hora. Você é fã de futebol? Não, detesto futebol, odeio. Ah, mano, eu também Não, é sério. detesto. É sério, sério. Eu sempre detestei futebol, não gosto de futebol, não me interesso, nunca fui assistir um jogo. Eu sou daqueles que as pessoas xingam porque só assiste jogo na Copa do Mundo. Então, esse sou eu. Ah, sim. Mas, assim, eu dirijo o FIFA faz 10 anos, é o meu trabalho. E Ah, que aí é outra legal. coisa, assim. Sim, sim. Eu não gosto de futebol como Charles, pessoa física. Não, Mas o claro. profissional sabe, eu sei dirigir. Então, eu tô Não, dirigindo o game. o Eu sei o que. profissional tem que gostar, né, mano? Não, eu gosto do que eu faço, o que não significa que eu gosto de futebol. Ah, mano, da hora. Eu não gosto. Eu não gosto porque meu pai é técnico, e daí. Ah, é? Daí eu peguei uma raiva, tá ligado? Peguei uma raiva. Tipo, você ficar 24 horas só escutando sobre isso. Dá Ah, mas não. quando a gente tá gravando FIFA é assim, as gravações de FIFA normalmente são 5 horas por dia seguidas. E aí Uhum. é futebol, 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 break pra cafezinho. O que que a gente vai conversar? Futebol, futebol, futebol. Voltou. Ai, pera um pouquinho só. Aí vamos ver o resultado do jogo. Futebol, futebol, futebol. Aí eu falei, ok, estou aqui com amigos fazendo meu trabalho, mas todo mundo sabe, eles sabem que eu detesto futebol. Ah, mano. Sim, sim, eu entendo como é que é. E, cara, e me diz uma coisa. Quanto tempo normalmente demora pra gravar a narração do FIFA e tudo mais? Por conta que é muita fala, mano. Meu Cara, Deus. você não tem ideia da quantidade de falas que é. São milhares e milhares e milhares e milhares. Quanto demora? Bom, depende do tamanho do jogo, né? Assim, todo ano a gente tem um jogo novo. É, Varia entre, sei lá, 25 mil arquivos até 50 mil arquivos.
por Nossa, ano. meu Deus, É mano. muita coisa, é muita coisa. Uhum. Mas você tem, assim, um tempo de quanto tempo demora para fazer tudo isso? Demora. Bom, é difícil te precisar isso, tá? Mas. Não, Claro. sei lá, 2 meses. Cara, e quando você começou a dublar o FIFA, não, a dirigir o Dirigir. FIFA e tal, tu fazia ideia da magnitude do jogo? Eu não conhecia. É que, na verdade, a história é um pouquinho mais engraçada. Quando comecei a participar do FIFA, eu não era o diretor, eu era o técnico de som. Eu era o Ah, técnico. Eu só uhum, gravava. Eu gravava e eu cuidava da edição, da pós-produção e do áudio, né? E quem uhum, dirigia era o Daniel Perassoli. E nós trabalhamos assim uns 3 ou 4 anos. Eu fui o técnico do FIFA. E assim, efetivamente, eu já dirigia game, né? Mas o FIFA eu não entendia de futebol. Então nós tínhamos um diretor que era especialista em futebol. Evidentemente que depois de 3 anos fazendo aquilo como técnico, eu já sabia de trás para frente o que tinha que fazer. Eu já tinha aprendido a fazer, né? isso, Não só a parte técnica, como o jogo funciona. E pouco importa se eu sei de futebol ou não, eu tenho que saber como a engine do jogo funciona, como aqueles uhum. arquivos vão rodar. E aí o que aconteceu é que o Dani foi chamado para trabalhar na EA na Espanha, na Electronic Arts. Caralho. E aí o posto ficou vago. E aí foi muito legal, porque aí eles me procuraram. Que o Dani chegou lá, que nós conversamos e que eu seria a pessoa mais indicada para fazer isso. E eu fiquei muito lisonjeado e desde então eu tô fazendo. Mas é Ai, que aquilo, da... né? Assim, é aquilo assim, caiu no colo para você dirigir? Não. Eu já estava fazendo há um bom tempo ali, mostrando para as pessoas que estavam olhando que eu estava Sabia dedicado o e que tava sabendo o que eu estava fazendo. Sim. fazendo. Aí, a hora que surgiu a oportunidade, eu já sabia fazer. Sacou? Ah, mano, da hora, mano. Da hora, É. da hora. Ah, o bom é que os dois saíram ganhando, né, mano? Não teve demissão nem nada. O Não. cara foi pra EA lá na Espanha. Não, não, é. A Ah, única mano, demissão, não foi demissão, foi o Thiago que pediu para não fazer mais o FIFA. é Que é uma verdade. pena por um lado, porque o Thiago é um cara sensacional. As pessoas não têm ideia do quão legal e quão gente finíssima o Thiago Leifert é. Ele é um cara do bem, competente, sério, dedicado, uma pessoa maravilhosa de trabalhar. Isso foi triste e legal, foi porque o Gustavo entrou no lugar dele. O Gustavo é um cara sensacional também. O pessoal do FIFA, assim, é uma equipe muito gostosa, né? Assim, eu não tenho o que reclamar, não. O pessoal é muito do bem. Ah, da hora. Cara, tu prefere dirigir jogos ou dublar? E você acha que muito dessa coisa de você não estar muito dirigindo jogos é por conta que isso atrapalharia um pouquinho de você dublar? Sim, você perguntou se eu dirigir jogos ou dublar, que é o que eu escolheria. Eu escolhi dublar. Eu não quero mais Uhum. dirigir games. É, paga melhor? Paga, mas assim, eu quero dirigir música. Então eu fiz essa escolha. Chegou um ponto em que falar, porque eu não consigo fazer tudo. Eu vou preferir continuar dublando como dublador, que é uma coisa que eu amo fazer. E da parte de direção, eu vou focar só na música e eu não dirijo mais game. Você perguntou mais alguma coisa que eu esqueci agora? Não, acho que eu não perguntei nada, acho que Não? tu Tá. mesmo. É, Não, eu perguntei lá se você dirigir o jogo, iria te interromper. não, claro, porque E dirigir qual um você jogo. preferiria? Foi isso que Cara, eu perguntei. dirigir um jogo exige uma dedicação e um tempo gigantes. As pessoas não têm ideia do tamanho. Quando você fala do FIFA, por exemplo, não é uma coisa só que é só do FIFA. Quando eu dirigi o Naruto, foram 2 meses e meio gravando, tipo, 6, 7 horas por dia. É muita Nossa, coisa. Então, ou você faz aquilo, ou você faz o resto. Então, eu escolhi fazer o resto. É isso. meu Deus, mano. Eu fico imaginando o tamanho de arquivo de áudio que tinha em Naruto, mano. É gigante. Eu não lembro quanto era, mas era tipo 60 mil, alguma coisa assim. Era muita coisa, eu não Mano, sei. é que hoje em dia os jogos estão com muita fala, né, mano? Então, tem muito espaço, tem muito espaço de memória, é muito grande e
Aí é muito louco. E fora que tem uns arquivos complicados de stitching, né? Que eles têm que colar, igual faz o Waze, né? Sai colando as palavras. Aí na hora de gravar, você tem que ter uma atenção para ter os pontos de corte no lugar certo, para o negócio rodar. É uma doideira. Mano, e aliás, como técnico de som, tu não é mais técnico de som, né? Mas por que tu resolveu não ser mais? É mais por conta que não te chamaram mesmo? Não, eu continuo sendo o meu técnico de som para quando eu estou dirigindo. Então, Ah, tá. quando eu estou dirigindo, eu mesmo opero e dirijo, entendeu? Isso é ótimo. Não, nossa, é maravilhoso. Então, eu opero e dirijo quando eu estou dirigindo. Hum. Porque eu não quero mais ser técnico de som, porque não, já foi. Não quero mais. Ah, mano. Não, Cara, não, e me diz uma... melhor, não Não, desmerecendo o técnico não, de som, pelo claro. contrário. Aliás, cara, se você deve, parte do trabalho em que você deve agradecimento é o técnico de som. No remoto, então, na gravação remota, se o técnico não for esperto, o negócio não anda. Então, assim, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fui técnico, e só que é a mesma coisa. Então, eu escolho dirigir, dublar ou ser técnico. Então, eu sou o meu técnico quando eu tô dirigindo. Ah, da hora, eu queria conversar com um cara que só é técnico de som, tá ligado? Por conta que sempre que eu falo com um dublador que é técnico, a gente só fala sobre a dublagem, nunca sobre isso. É, Ah, mas é claro, né? eu tentei chamar um cara que é Ivonaldo, tá ligado? E o cara, ele ainda é treinador de futebol, treinador de futsal e ainda é técnico de dublagem, maravilhoso. Não sei. Incrível, mano. O cara, mano, é maravilhoso isso. Tipo, quando ele não tá sendo técnico, quando ele não tá sendo técnico de futsal, ele é técnico de som e dublagem. Pô, maravilhoso. Craque de qualquer forma. Craque de qualquer forma, cara. Maravilhoso isso. E, cara, e me diz uma coisa. Tu falou que tu quer ser diretor de música, né? Tu falou isso e tudo mais. Então, me diz, por que tu decidiu ser diretor de música? Porque eu decidi seguir a carreira de música? Não, tu tinha falado agora há pouco que tu queria ser diretor de música. Não, eu resolvi focar na direção de música, que é o que eu Ah, faço tá. agora. Não. Sim, mas por quê? Porque, tipo, agora. Porque música é o meu barato, desde Ah, legal. criança. Não, eu sempre fui músico. Eu tenho a minha formação em Sim. música, eu fiz faculdade de música. Uhum. Então, assim, a dublagem me possibilitou juntar dois universos que eu amo, que é dublar e ser diretor musical. Na verdade, a minha formação é de música, eu sou compositor, escrevo orquestra. Então, eu acabei tendo a possibilidade de juntar dois universos, de fazer a versão em português da parte musical de séries e desenhos na dublagem. Então, para mim, é um combo perfeito, assim. Eu adoro. Ah, mano, da hora. Cara, tu escreve orquestra, mano? Meu Deus. Cara, Isso é absurdo. meio doido. Ah, Eu arranjo, né? Tem que arranjar, tem que escrever as coisas. sim. E quanto tempo que demora normalmente? Ah, isso demora muito, é um inferno. É um pesadelo. Não, nem posso descrever, é um pesadelo. Tem nada mais pesadelo que isso. Ah, Tudo mano. demora. É que tudo é muito rápido com os outros que estão fazendo, né? Você sabe que a verdade é essa, isso vale para tudo. Então, Sim. tudo demora muito. Só não demora muito quando não é você que está fazendo. Aí devia ser rápido. Uhum. Mano, a gente já tá chegando aqui a 1 hora, tá? Então a gente vai acabando por aqui, tá? Até por conta que eu sei que tu é extremamente culpado. E eu não tô a vir tomar seu tempo nem nada. Imagina, um Sei grande que eu já prazer tomei. trocar ideia, sempre um prazer, Mano, não. o prazer é todo meu. Mano, eu te admiro, mano. Eu te Ô, admiro. Tu é um cara obrigado. maravilhoso. Você vai me deixar sem graça, assim, para. Ah, mano, pô, mano. Cara, é que é assim que funciona, tá ligado? Por exemplo, tu é uma voz extremamente conhecida, sabe? Mano, eu jogo muito Mortal Kombat. Eu jogava quando pequeno e tal, eu jogava demais. Mano, tu fez parte da minha infância, tá ligado? Então é um prazer. Obrigado por estar Pô, aqui. então eu agradeço. Muito obrigado aí, fico lisonjeado pra caralho mesmo. Mano, e é isso, cara. Eu não sei Aliás, se eu podia falar pra caralho aqui, mas já falei. mano, enquanto eu não estiver sendo monetizado, tá tranquilo, tá tranquilo. Depois que eu começar a ganhar dinheiro, falou palavrão. Corta. Assim, Tá bom. mano, então divulga tudo que você tiver que divulgar e daí a gente acaba por aqui. Bom, galera,
Bom, meu trabalho de música, fora da parte de dublagem, né? Não dá para divulgar, trabalho de música. Tem várias trilhas minhas que estão disponíveis nas plataformas de música, Spotify, Apple Music, Deezer, blá, 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 blá. Uhum. Se buscar lá Charles Dalla, vai ter bastante coisa. Tem a minha página no YouTube, que tem vídeos de trabalhos, de dublagem de música, alguns videozinhos meus dublando. E meu Instagram, que surpreendentemente é Charles Dalla, assim como o Facebook, inesperado isso, né? E quem quiser adicionar, fico muito feliz. E queria deixar um grande abraço aí para todo mundo. Foi um grande prazer trocar essa ideia com você. Ah, mano, então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado. Sempre que tu quiser conversar, tamo aí, tamo aí, mano. Valeu. Então é isso, mano. Muito obrigado. Abração, Tenha Lourenço. uma boa Até. noite. Até. Tchau, Até. tchau.